Apocalipse capítulo de número 6, para o nosso estudo desta quinta-feira, iniciando este capítulo que fala sobre a abertura dos selos. Vocês se lembram que nós vimos na quinta passada o livro, lembram-se do livro que estava fechado? Selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Uma pergunta aqui. O que simbolizava aquele livro? O que significava? Nós vimos. O que era? Alguém lembra? Eram os atos de Deus na história. Os atos de Deus na história. Certo? O livro simbolizava os muitos e grandes atos de Deus durante a história da redenção, até a consumação. Era o símbolo disso. E vocês se lembram que o cordeiro que foi morto, mas estava de pé, que é Cristo Jesus, lá no capítulo 5, ele vai tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono, que é Deus o Pai, e vai abrir o livro, e vai abrir os selos. E nós veremos a partir de hoje que cada selo desse aberto é a execução de um dos propósitos de Deus na história do mundo. Então aquele livro fala da história da redenção, de como Deus está operando no mundo, a história da redenção, que tem a ver com salvação e juízo. Então cada selo daquele é uma parte da história que Jesus Cristo vai executar, que Jesus Cristo fará acontecer, e já está acontecendo. Nós vamos ver isso já está acontecendo. A abertura do selo já começou, parte do selo já foram abertas, e já está em andamento o plano de Deus para a consumação final, ok? Que está caminhando para a consumação final. O nosso texto de hoje são os 2 primeiros versículos do capítulo de número 6. Como é que eu dividi nosso estudo do capítulo de número 6? 6 e 7. Como é que eu dividi? Nós hoje vamos ver só os 2 primeiros versículos. Por quê? Porque eu vou fazer, Ricardo, uma breve introdução a essa parte que fala dos 7 selos. Então a minha ideia é fazer uma breve introdução aos 7 selos e hoje nos darmos apenas aos 2 primeiros versículos que falam do primeiro selo aberto. Na próxima quinta-feira, se Deus permitir, nós veremos o segundo, o terceiro e o 4º selo. Aí na outra quinta, o 5º selo e o 6º selo. E por fim o 7º selo. Tá bom? Então hoje nós começamos só com o primeiro selo, depois nós veremos o segundo, o terceiro e 4º, depois um estudo do 5º e 6º e por último, num outro estudo à parte, o 7º selo. Tá? Mas na nossa introdução aqui a gente vai ter uma visão geral dos selos. É geral, é bem rápida, mas nós vamos ter uma visão de todos os selos e o que eles significam. Tá certo? Então olha aí o que diz o versículo 1º e 2º de Apocalipse 6. Vi, diz João, na sua visão, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Isso é a primeira, na visão do céu. João continua aquela visão do céu desde o capítulo de número 4, quando ele é levado ao céu, lembra? Que ele vê o trono de Deus, e depois ele vê o cordeiro, e agora ele está vendo o cordeiro abrir os selos. Esse é o primeiro selo que o cordeiro abre do livro dos atos da história de Deus. Como Deus está fazendo a história acontecer para aquela consumação que dará a ele toda a glória. Bom, vamos introduzir aqui uma coisa importante. A primeira coisa aqui, irmãos, deixa eu colocar aqui. A primeira coisa importante aqui na nossa introdução é o seguinte. Esse capítulo, capítulo 7, fala do cordeiro que abre os selos. Cristo Jesus é o cordeiro. Ele é soberano para fazer a história acontecer. Os planos de Deus Pai acontecerem e serem executados. Primeira coisa aqui são perguntas importantes. Tem 2 perguntas importantes para nos dar a introdução a este capítulo 6 e o capítulo 7 também. A primeira pergunta é a seguinte, que vai ser explicado por esses 2 capítulos que falam dos selos abertos. Se o cordeiro leão, lembra? O cordeiro leão
é o leão da tribo, ele venceu e o livro abrirá. Então é o Cordeiro Leão. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto, mas é o leão da tribo de Judá, o leão que vai reinar. Se o Cordeiro Leão venceu, por que o mundo, como nós conhecemos agora, permanece um lugar onde o mal parece imperar, onde há violência e miséria? Essa é a pergunta. Porque se o Cordeiro venceu, se o Cordeiro que foi morto ressurgiu e sentou-se no trono, e recebeu, como nós vimos no capítulo 5, toda a glória, por que, e toda a autoridade, quer no céu, quer na terra, porque o Cordeiro tem autoridade no céu e na terra. Lembra de Jesus Cristo lá no final de Mateus? Toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Bom, então, se a autoridade foi dada a ele na terra também, como é no céu, por que na terra ainda há tanta maldade, violência, miséria? Isso é uma pergunta. E o capítulo 5, 6 e 7 se dará essa pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: a nossa vida cristã, ela é vivida com algumas expectativas. E é necessário que nós perguntemos qual a expectativa que nós tínhamos da vida cristã quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós fomos chamados por Ele. Talvez nós tenhamos começado a nossa jornada caminhando junto com Cristo e seguindo seus passos pelo seu poder, esperando que ao seguir Cristo, a nossa vida seria fácil, que não haveria problemas, não haveria tribulações, problemas financeiros, doença, morte, injustiças não nos seriam praticadas, a nossa vida viraria, como dizem, um mar de rosas. Essa expectativa é correta? Há pessoas que esperam isso. Elas acham que quando se unirem a Cristo, ou se unindo a Cristo, não haverá problema nenhum. Todo o sofrimento vai acabar, toda a miséria, toda a injustiça, toda a opressão. Será que, de fato, a expectativa que alguns têm, e pode ser a minha e a sua, segundo o que falamos aqui, é a expectativa correta? Por isso, irmãos, por essas duas perguntas, ou seja, se Cristo venceu, por que o mundo ainda tem tanta miséria, maldade e violência? E a segunda pergunta é: eu não deveria ter uma vida como cristão mais fácil, por ser cristão? Por isso, para responder essas perguntas bem e verdadeiramente, é importante sabermos o que realmente nos foi prometido por Jesus. O que podemos realmente esperar enquanto vivemos nossa vida nesse mundo, que também tem maldade, violência e misérias e injustiças. Esse mundo, nós vivemos nele como pessoas que professam o nome de Cristo. Então nós devemos saber o que esperar como crentes neste mundo. Cristo não nos deixou no escuro com respeito a por que maldade, violência e miséria ainda acontecem neste mundo e porque muitas vezes nós, crentes, mesmo unidos a Cristo, ainda sofremos neste mundo. Cristo não nos deixou no escuro, certo? Ele nos revela por meio de sua palavra e por meio desses capítulos de Apocalipse, como nós veremos. Para nós entendermos melhor Apocalipse, aí eu passo a segunda parte aqui, para entender melhor Apocalipse 6 e 7, que é a abertura dos selos, é bom nós irmos em Mateus 24. Por quê? Porque Mateus 24 é exatamente descrito em Mateus 24 e prometido por Cristo o que vai acontecer no capítulo 6 e 7. São as mesmas coisas. Abre aí comigo Mateus 24. Olha aí Mateus, capítulo de número 24. É o sermão escatológico de Jesus, faz parte do sermão escatológico de Jesus sobre os últimos dias. Mateus capítulo de número 24. Veja aí, eu vou ler para vocês, de 1 a 14. A narrativa diz assim, olha: tendo Jesus saído do templo, lá em Jerusalém, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, vocês se lembram que nos outros evangelhos, os discípulos, eles foram até Jesus e disseram a ele: olha que magnífico, Senhor, esse templo. Era o templo de Herodes, que Herodes reformou. Olha que magnífico, olha o tamanho dessas pedras, olha que glória. Aí Jesus diz: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Ele estava se referindo ao juízo local que Deus enviaria a Jerusalém no ano 70 por meio do comandante romano chamado Tito Oscar.
ele destruiria o templo. Então por isso Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Tanto que vocês se lembram que lá em Jerusalém tem o que lá? A única coisa que sobrou lá foi o muro das lamentações, que dizem lá que é a única parte que restou do templo, onde o pessoal fica chorando lá. Mas é uma promessa de Jesus, não ficará pedra sobre pedra, e é verdade, né? Não ficou pedra sobre pedra ali. E aí veja só, aí Jesus falou isso, os discípulos ficaram com por assim dizer, com a pulga atrás da orelha. Falou assim, o que ele quis dizer? Quis dizer que o templo será destruído? E aí eles foram ao monte, eles saíram de Jerusalém, depois dessa pergunta, depois dessa palavra dos discípulos e a resposta que Jesus deu a eles, eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras, que ficava bem próximo ali. E aí diz o texto, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? As que ele falou. Quando ele estava saindo lá e disse, não ficará pedra sobre pedra aqui. Aí eles ficaram com aquilo na cabeça, e quando chegaram lá no Monte das Oliveiras, resolveram perguntar a Jesus, o que o senhor disse com aquilo? O que o senhor quis dizer? Né? Quando é que sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário ainda assim acontecer, mas ainda não é o fim. A ideia de, tá vendo, guerra, isso vai acontecer, é necessário, tem um propósito. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, se trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É interessante que Jesus não responde à pergunta deles, né? Porque eles perguntam com relação à cronologia. Quando acontecerá estas coisas? E Jesus diz, o quando não é importante. Vocês não deviam se importar com quando. E geralmente em escatologia a gente se preocupa com quando, né? Quando é que é o fim do mundo? Quando vai ser? Qual que é o dia? Que hora vai chegar? E Jesus diz, ninguém sabe a hora. Só o Pai que sabe o dia e a hora, tem reservados para si. Então o que é importante? Importante é saber o que vai acontecer durante esse período, o que é que vai acontecer e como nós devemos viver durante esses acontecimentos. Tanto que Jesus disse assim, surgirão falsos cristos antes da minha vinda. Não vos deixem enganar. Então o mais importante não é quando é que é para eu me preparar quando for. Não, viva agora preparado. Viva agora, porque você não sabe a hora. Talvez você não esteja vivo, e eu também não, na vinda de Cristo. Talvez você seja chamado, e eu também antes. Você não sabe. Então você tem que viver preparado agora. Ficar preocupado com, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Você tem que preparar hoje. Hoje é o dia. Hoje surgirão falsos mestres. Haverá guerras e fome. E o mundo aparentemente num caos, com dificuldades, provações. Você tem que estar em mim. Vocês têm que estar firmes. Vocês têm que estar na rocha. E aí vocês não têm que se preocupar no dia, porque quando chegar o dia vocês vão estar prontos. Agora vocês ficam só preocupados com o dia a dia e não se aprontam, quando chegar o dia ele vos apanhará de surpresa. Então esse é o ponto, Jesus não responde quando. Ele está preocupado com o que vai acontecer e como os discípulos devem se comportar diante daquilo que aconteceria. Veja, Jesus descreve, nesse texto de Mateus 24 que nós lemos, ele descreve o período que vai da primeira vinda dele até a segunda. Nesse período, haverá falsos mestres, e sempre existirão até o fim. Haverá terremotos, guerras, peste, fome, e aí você olha. E desde que Jesus foi assunto aos céus, nós olhamos, é isso que há mesmo. Guerra, fome, ou teve Venezuela, né? Teve terremoto agora, né? Terremoto e tudo mais, e a palavra de Cristo, esses são sinais que a Bíblia fala de sinais, e a teologia reformada chama de sinais paralelos. Mostra que enquanto Jesus está para vir, esses sinais nos seguem. Guerra, fome, calamidades, desastres naturais, só acompanha. Por que é assim? Para mostrar que algo está errado. Algo não está certo. Nesse mundo, alguma coisa não está certa. Por que nós choramos quando alguém morre?
porque alguma coisa não está certo. Ah, é natural a morte. Não, não é natural. Natural é comer. Natural é dormir. Agora, morrer não é natural, tanto que nós choramos quando alguém morre. Então, alguma coisa está errada com este mundo. Então, esses são sinais de que é necessário, esses sinais nos acompanham para dizer, é necessário que venha um conserto. É necessário que alguém conserte as coisas, que faça nova todas as coisas. Só que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os ímpios veem essas coisas e eles não conseguem encontrar explicação, muito menos a resposta. Agora, o crente, pela palavra de Deus, sabe a explicação e a resposta. Ele sabe por que as coisas são como são. Porque por meio do pecado entrou a morte no mundo. Mas por meio de um homem também, Cristo Jesus, entrou a vida. Ele vai fazer nova todas as coisas. Ele tem feito assim. E fará por fim. Então veja, o que esse texto tem a ver com os selos? Os selos são nada mais nada menos que estas coisas que acontecem, como guerra, pestes, fome, descritas de forma simbólica. É o mesmo desenrolar da história, desde a primeira vinda até a segunda vinda. Os selos são as execuções do plano de Deus na história, através dos juízos, das calamidades, como nós veremos em cada selo. Tá? Então, vou mostrar para vocês daqui a pouco isso, e a gente vai fazer essa relação de Mateus 24. Você vai se lembrar de Mateus 24, quando a gente vê aqui de forma geral os 7 selos. Então, Cristo, o que eu quero que nós guardemos aqui, Silvia e Valcácia? Cristo não nos deixou, Marcelo, no escuro, mas nos diz as coisas que hão de acontecer antes da consumação. Então, lá em Mateus 24, você já vê aquilo acontecendo, certo? Os sinais paralelos. Você verá que parte dos selos também já estão acontecendo. Parte do selo já foi aberto. E as coisas já estão acontecendo. Cristo já está executando o plano de Deus Pai até aquela consumação final. Mas vamos ver com calma então o que Cristo revela a João nesses 2 versículos aí do primeiro selo aberto. E aí eu passo para depois uma explicação geral dos selos. Olha aí o que diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Irmãos, vocês se lembram que na introdução de Apocalipse, que nós fizemos aqui no estudo, nós lembramos aos irmãos que o Apocalipse ele trabalha com um paralelismo progressivo. O que é isso? O livro de Apocalipse não deve ser lido como uma sequência estritamente cronológica de eventos, tá? Então lembra disso que eu falei isso? Apocalipse não é uma sequência de eventos. O capítulo 1 fala de uma coisa, e depois o capítulo 2 fala de outra coisa, um evento posterior, depois o capítulo... Não. É um paralelismo progressivo. O que significa? As visões que Apocalipse apresentam os mesmos períodos da história da igreja, sob ângulos diferentes, avançando progressivamente em intensidade e clareza até a consumação. Então vamos lá. Lembra que tem 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 flagelos. Essa é a sequência que nós veremos. Os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 flagelos falam dos mesmos acontecimentos, só que de ponto de vista diferente. Os 7 selos são um anúncio da obra de Deus na terra. As 7 trombetas é o aviso que vai começar aquela obra anunciada pelos 7 selos. E as 7 taças, que são os 7 flagelos, é a execução da obra de Deus, de juízo e salvação na terra. Mas eles são símbolos que falam dos mesmos eventos. Isso que eu quero que vocês guardem aqui. Só que os selos são um anúncio. As trombetas, o alerta. Vai acontecer agora. Toca a trombeta. Anunciou aqui, o rei falou que vai ser, gente, presta atenção, trombeta. E as taças derramadas é a execução do que ele falou nos selos e deu alerta nas trombetas. Mas é a mesma coisa. É o mesmo acontecimento de ângulos diferentes.
ampliando e clareando a imagem para nós. Eu estava vendo um teólogo, estava lendo um teólogo, que ele lembra a gente que quando o livro de Apocalipse, a carta livro de Apocalipse era lida nas igrejas, ninguém tinha, obviamente, as pessoas lá não tinham Bíblia como você tem, que privilégio, né? Você e eu temos Bíblia e a gente pode ler o texto aqui, levar para casa e continuar lendo em casa. Lá não, ninguém tinha. Só tinha o rolo lá, o papiro lá com a carta. E ninguém tinha nada. E aí, era lido e as pessoas tinham que prestar atenção. E veja que interessante, essa maneira de escrever, como disse o paralelismo progressivo, repete a história à medida que vai aumentando, cada hora mais que repete, vai aumentando um aspecto para dar mais clareza. Isso é muito melhor para quem não pode acompanhar com o livro. Por quê? Porque você está repetindo a história. Você está repetindo o acontecimento, então grave é mais. Certo? Então, até a maneira que Deus inspirou o apóstolo João a escrever, facilitaria a igreja que não tinha o que ler ali, ouvia só. Mas se você ouve a história repetidas vezes, mesmo que de ângulos diferentes, você grava mais. Opa, já ouvi falar disso aí, ó. Peraí, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, olha, fome, já ouvi fome ali, fome aqui, terremoto ali, você vai gravando mais. Então, de maneira sábia, Deus inspirou João a escrever dessa forma, usando esse recurso literário para que a congregação ou as igrejas gravassem com mais facilidade. Então, isso aqui é bem interessante também nesse sentido. Mas, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês então, agora aqui, uma imagem. Eu sei que não vai dar para vocês lerem aí, porque é diminuto aqui, mas eu vou ler para vocês. Mas é um resumo dos selos. Esses selos são o anúncio do plano de Deus, da execução do plano de Deus, desde a primeira vinda até a segunda vinda, certo? E eles serão repetidos nas 7 trombetas e nas 7 taças, de ângulos diferentes, mas é a mesma história sendo contada através desses símbolos, tá? Então olha só, nos 7 primeiros, como que fala? Depois eu posso, estou vendo os irmãos tirarem aí foto, depois eu vou colocar para vocês no WhatsApp, aí vocês, é mais fácil, tá bom? Vocês podem aumentar depois lá. Então vamos lá. Só me lembrem disso também, se eu não fizer, porque você sabe como é que eu sou. Eu falo, eu vou e depois eu esqueço. Me lembrei, cobrem lá. Mas vamos lá. O que acontece? O primeiro selo abre um cavalo branco, lembra? Cavaleiro, tem arco e tal. Nós vamos ver que ele é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é vencedor e sai para vencer. Aqui a ideia agora aqui não é tratar disso, é só dar uma passada, depois a gente vai voltar para cá, para esse primeiro selo com o primeiro cavalo, com o cavaleiro branco lá, o cavalo branco com o cavaleiro, certo? Depois o segundo é o cavaleiro vermelho. Só olhem comigo, para a gente não perder aí, a gente ir andando, olha aí, só rapidamente, e a gente vai falar disso com mais calma, né? Quando a gente estudar nas próximas quintas, cada selo. Olha o segundo selo, 3:4. Saiu outro cavalo, vermelho, para tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Guerra. Lembra de Mateus 24? Haverá guerras e rumores de guerra. Aqui diz para tirar a paz da terra e os homens matarem uns aos outros. Onde acontece isso? Guerra. Na guerra acontece isso. Não há paz, há morte. Os homens matam uns aos outros. Depois, o terceiro selo é um cavaleiro preto. Qual que é? Olha aí, versículos 5. E ouvi, olha aí, primeiro cavaleiro preto diz, tinha na mão uma balança. E, olha só o 6. E ouvi como de uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Primeiro, balança, tem ideia de comércio. Balança, comércio, balança de peso. E a ideia aqui esses ingredientes, esses alimentos, aqui custam caríssimo. A ideia de um denário aqui é muito caro para aquele tipo de comida. Que é uma crise de alimento no mundo, de fome. Um alimento que é baratíssimo custa muito. Então a ideia de fome, haverá fome, Jesus disse em Mateus 24. E haverá também crises financeiras no mundo. É um cavalo preto. Depois o cavalo, ou melhor, cavalo preto. Agora o cavalo
amarelo, que é esverdeado. Aí baio, né? Cavalo baio é um cavalo esverdeado, amarelado, amarelo. E a ideia de morte, de peste. Olha só, versículo 8. E olhei, agora é o quarto selo. E eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, tal. Esse foi chamado morte. E o inferno estava seguindo. A parte pela matar, tanto a espada pela fome como pela mortandade e por meio das feras da terra. Então a morte por meio é a morte, quer seja por espada, mortandade, enfermidade, feras da terra. Então a ideia da morte na terra. Então veja, são calamidades que as que Jesus falou em Mateus 24. Terremotos são calamidades que trazem morte. Então, essa é a ideia. Está repetindo o que Jesus disse em 24, Mateus 24. Só que através de símbolos, desses cavalos com seus cavaleiros. Mas o meu ponto é a mesma coisa. Esses cavalos, esses selos com esses cavalos já foram abertos, porque é o que acontece agora. É o que a gente está vendo, antes da segunda volta de Cristo. Essas coisas estão acontecendo. Certo? Depois você vai entender qual que é o propósito disso tudo dentro do texto. Tá? Mas olha só. Aí vou passar rápido aqui, tá? O quinto selo, os cavalos vão até aqui. Os 4, cavaleiros do Apocalipse vão até o quarto selo. No quinto selo fala dos santos clamando a Deus, os santos martirizados que foram mortos pelo testemunho de Deus, clamando junto ao altar de Deus, quando é que Deus vai julgar o sangue deles, vai vingar o sangue deles. A ideia é, enquanto essa história está acontecendo agora, da primeira vinda de Jesus até a segunda, e a terra está sendo julgada com os flagelos, com as guerras e tudo mais, porque o problema do mundo é o pecado, os santos do céu estão clamando a Deus. Até quando? Quando é que irá e julgará o mundo porque derramou o nosso sangue? Então isso está acontecendo concomitantemente. Agora mesmo. Enquanto nós passamos pelas calamidades aqui, nos 4 selos, no céu os santos já aperfeiçoados estão clamando a Cristo. Até quando, Senhor, não vingarás? E o Senhor Jesus? Até se cumprirem o sangue dos outros irmãos seus, então virá o fim. Então olha só, depois veio o 6º selo, que é o grande juízo. Vai dizer o 6º selo? Lá diz lá, os homens dirão, caiam sobre nós os montes e as montanhas, e afaste-nos e livra-nos da ira do Cordeiro. Aí vem o juízo. Então olha só, como é perfeito. Enquanto nós estamos aqui, da primeira até a segunda vinda de Cristo, aguardando, o mundo parece caótico, tem o juízo de Deus através de guerras, pestes e tudo mais, porque esse mundo está um mundo em pecado. Enquanto isso, os santos aperfeiçoados estão clamando a Cristo que volte e julgue, até que ele virá, que é o 6º selo, virá julgar. Tanto que a linguagem, nós veremos a linguagem do 6º selo, quando é aberto, é a mesma de Jesus no sermão escatológico, que o sol perde o seu brilho, a lua se converte de sangue, é a mesma linguagem que Jesus usa em Mateus. Está falando do juízo final, quando Cristo vier, para cumprir com o apelo dos santos no 5º selo, que é o clamor dos santos para que haja vingança. E aí Jesus vem vingar. E aí o 7º selo é o quê? O 7º selo começa com um silêncio. Há um silêncio no céu e na terra. A ideia é porque o juízo de Deus é solene, então todos se calam. É a ideia de ninguém fala nada diante desse juiz, porque quem falar alguma coisa poderá ser julgado também. Então há um silêncio, porque o juízo de Deus é solene. E aí o 7º selo faz uma transição para as trombetas, que vão começar a ser tocadas para alertar a terra de que o que foi anunciado pelos 7 selos está prestes a acontecer. Então deu para entender? Fiz rápido aqui. Tá? Uma geral sobre os selos. Tá? Os 7 selos. Eles nada mais, nada menos contam a história, o executar da história, do plano de Deus na história, desde a primeira vinda até a segunda vinda. Tá? Então nós vamos ver agora, vamos concentrar no 1º selo. E aí sim é o nosso texto. Tá? Vamos lá? Olha aí, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Irmãos, quem é que está abrindo os selos? Os 7 selos. O primeiro ele abre. É o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. Lembra, os 7 selos falam de juízo, e nós vamos ver que esse primeiro selo fala de salvação. As obras de Deus no mundo, juízo e salvação. Quem está no controle? É Cristo. A gente acabou de falar de fome, terremotos, pestilência,
guerras, mas quem está no controle? Cristo. Então, ou seja, o mundo não está sem controle, embora é por isso que João foi levado ao céu, para ele ver que, apesar do que parece aqui, as coisas estarem fora do controle, Deus está executando por meio de Cristo os seus juízos da história. Essas coisas que acontecem no mundo, acontecem pelo juízo de Deus, e ao mesmo tempo ele guarda o seu povo no meio dessas coisas. Então a ideia de o cordeiro abrir o selo é que o cordeiro tem o controle. Você se lembra que na parte das cartas de Apocalipse que a gente viu, Denise, as igrejas fiéis ali estavam sofrendo perseguição. Para elas era muito importante isso aqui, como para nós também é, mas para elas também muito importante. Por quê? Porque elas estão sofrendo perseguição, a injustiça com elas, mas João viu o cordeiro abrindo, o cordeiro está no controle, o cordeiro não é insensível, nem ignorante com o que está acontecendo, ele tem o controle dessas coisas, ele está permitindo essas coisas para aperfeiçoar vocês, para provar a fidelidade de vocês, dando força a vocês para serem fiéis e receberem a coroa. Então a ideia de que Jesus está no controle, para nós isso também é importante, ainda que haja guerras, morte, enfermidades, coisas terríveis nesse mundo, Cristo está no controle, ele está a administrar tudo isso. E aí veja, continuando, então os eventos aqui, irmãos, desse capítulo 6, mostram que o cordeiro tem domínio sobre a história, por isso ele começa a abrir os selos. Portanto, a abertura dos selos aqui, irmãos, são as ações de Jesus impetradas, executadas na terra, como o rei que ele é, dos céus e da terra. Aí eu volto a lembrar de Mateus, no final, quando a gente lembrou aqui, toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Então ele abre o selo para começar a fazer valer o plano de Deus, a execução do plano de Deus na terra, porque ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor de tudo. Então, formalmente, atenção, olha, formalmente os selos, 7 selos, contam a história desde o primeiro ato de Cristo, como recém-coroado, é o que a gente viu no capítulo 5, o cordeiro que foi morto de pé, recebendo a glória, a honra, o louvor, lembra? Ele está sendo coroado. O cordeiro que morreu e ressuscitou, subiu aos céus e foi feito rei dos reis e senhor dos senhores. E o primeiro ato depois dele recém-coroado é começar a executar o plano de Deus. Porque agora ele é rei, ele administra tudo. Então a primeira coisa que ele faz depois do capítulo 5 é abrir o selo da história. Fazer a história começar a acontecer, porque ele tem autoridade agora. Está vendo como uma coisa puxa a outra? Ok? Está dando para entender? Então esse é um movimento, certo? Então, o primeiro ato de Cristo, o recém-coroado, Senhor dos céus e da terra, é, de fato, os atos de juízo e de justiça e de salvação para com o seu povo. De juízo para com os ímpios e salvação para com o seu povo. Vamos ver aí, irmãos, eu queria passar rápido por isso aqui. Eu vou passar rápido por essa parte aqui, tá? Eu vou me concentrar agora no primeiro cavalo branco e o seu cavaleiro. Mas só queria dizer que essa figura de cavalos com cores não é apenas de Apocalipse. Ela já aconteceu anteriormente no livro de Zacarias, do profeta. Lá também há cavalos coloridos, na visão que Zacarias tem. Eu vou ler para vocês aqui. Zacarias diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre os 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, amarelos, baios. Todos eram fortes, mesmas cores. A única diferença é que lá são carros puxados por cavalos. Na visão de João, é um cavalos montados por cavaleiros, mas as cores são as mesmas. Mas olha só o que diz em Zacarias, porque na visão Zacarias pergunta para o anjo: o que significa esses carros, esses cavalos? Aí o anjo responde, desculpa, irmãos, responde assim: são os 4 ventos do céu. Lembra de espíritos? Vento é espírito, né? Ruá, espírito. São os 4 ventos do céu. Ou seja, a ideia de 4 ventos do céu é que vão cobrir os 4 cantos da terra. Esses carros com cavalos vão cumprir a ordem de Deus, o plano de Deus, em toda a terra. A mesma coisa que está acontecendo em Apocalipse com os selos.
Os selos abertos, os cavalos vão rodear a terra, vão trazer juízo sobre a terra. Em Zacarias é a mesma coisa. Os quatro ventos que vêm do céu. E aí diz assim, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. A ideia de eles vão executar algo na terra, porque o Senhor é o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. O dos brancos após eles. Então os cavalos pretos e brancos vão para o norte. Os amarelos vão para a terra do sul. Essa é a visão, o anjo falando, explicando a Zacarias. Saem também assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse, ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. O que estava acontecendo na terra do norte quando Zacarias escreve, recebe essa visão e escreve? Era o cativeiro babilônico. O norte ficava a Babilônia, considerando Jerusalém, né? Babilônia no norte. Os cavalos vão ao norte, e outros para o sul, mas outros para o norte. A ideia é que Deus vai libertar o seu povo, lá no norte. E esses cavalos são o símbolo da visão que vão executar isso. Veja, a mesma coisa que eu disse que está acontecendo em Apocalipse, nos selos. A execução dos planos de Deus na terra. Porque aqui eles vão libertar o norte, e o norte estará em repouso, descanso. Repousará o meu espírito na terra do norte. Ou seja, Deus vai dar repouso ao povo dele, através da libertação que viria com Ciro, que tomaria a Babilônia e deixaria o povo voltar para Jerusalém. Então veja, o que aqueles cavalos fazem, Zacarias? Executam as ordens de Deus sobre a terra, os planos dele de libertar o seu povo naquele contexto. O que os cavalos de Apocalipse fazem? É a mesma coisa. Só que no caso dos cavalos de Apocalipse é juízo, com flagelos, com guerra. Aqui no caso é flagelo da Babilônia, mas para libertar o povo, cativeiro, e de salvação também. Mas o ponto aqui que tem que lembrar é que esses cavalos, tanto em um texto quanto o outro, simbolizam Deus executando os seus juízos na história, a sua vontade na história. Tá? Então a gente já viu esses cavalos lá em Zacarias. E o princípio é o mesmo. É por meio dessas figuras, que Deus executa os seus juízos, os seus planos sobre a terra. Os cavalos andam pela terra, né? Fazendo o juízo de Deus. Mas vamos agora para o que interessa, para a parte final, que é o primeiro cavalo branco, o primeiro cavalo que é branco e o seu cavaleiro. Olha aí. Alguém lê para mim o versículo 2, para a gente caminhar aí então. Irmãos, esse cavalo branco, há um cavaleiro montado nele, certo? O cavaleiro, quem é o cavaleiro? Então veja, alguns teólogos têm identificado o cavaleiro como homens da história, reis da história que fizeram guerra. Então, alguns teólogos olham para esse texto e identificam o cavaleiro como representando os homens, os poderosos da terra, que fazem guerra. Estão com um arco na mão, estão cavalgando para vencer. E aí alguns entendem que representam a guerra. Esse cavalo branco com cavaleiro representa aqueles que fazem guerra. Os poderosos da terra, os magistrados que fazem guerra contra a nação, o que nós vemos hoje. Só que majoritariamente, a maioria dos teólogos entendem que esse cavaleiro é Cristo Jesus. Como é que nós decidimos isso? Com a seguinte perspectiva. Primeiro, ficaria estranho entender que esse cavalo branco, com o seu cavaleiro, com arco, com coroa, que é vencedor e sai para vencer, como guerra, como representa a guerra, porque no segundo selo, e no segundo e no quarto selo, isso já será trabalhado, a guerra já acontecerá. Olha aí no segundo selo, como eu disse, versículo 4, o cavalo vermelho foi-lhe dado tirar paz da terra para que os homens matassem uns aos outros. Então já tem guerra aqui. A guerra é repetida como instrumento da morte no quarto selo, quando diz que deu àquele cavalo autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, que é a ideia de guerra também. Então veja, já é dito que haverá um cavalo, através de um selo aberto, que promoverá a guerra. Então seria redundância
imaginar que esse primeiro cavalo também seria a mesma coisa que é especificamente o segundo cavalo, que traz guerra e tira a paz da terra. Então, nós preferimos acompanhar o grupo majoritário de teólogos que entendem que é Cristo aqui. Por quê? Aí vamos dar os motivos. Primeiro, que a declaração desse cavaleiro é aquele que é o conquistador, que é o vencedor. Olha aí, versículo de número 2, no final. Ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, o cordeiro é aquele que é vencedor. O cordeiro é digno de tomar o livro porque venceu. Então, essa repetição desse cavaleiro como aquele que vencendo sai para vencer, nos faz pensar em Cristo, que já foi descrito anteriormente como o cordeiro que venceu. Outra coisa é a ideia de que no capítulo 17 do Apocalipse, que vai estar lá na frente, Jesus Cristo é descrito da mesma forma, como um cavaleiro montado num cavalo branco. Lá no capítulo 17 diz assim: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Mesma coisa aqui, porque aqui diz vencedor e sai para vencer. Mesma coisa. E lá diz assim: pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os eleitos e chamados fiéis. Aí diz mais, em Apocalipse 19, 11, é onde eu falei que vai, corrigindo, é onde apareceu Jesus com um cavalo branco. Olha aí. Apocalipse 19, 11. Alguém lê para mim, por favor. Marcando o texto de Apocalipse 6, né, para a gente não perder. Olha aí. Eis um cavalo branco, estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, Prefeito Marcelo, o Jesus Cristo já havia se apresentado lá no início do Apocalipse, do livro, como aquele que é o fiel e verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeira. Ele disse dele mesmo. E agora, o que monta o cavalo branco é aquele que é fiel e verdadeiro. Então, a repetição desses conceitos, tanto em Apocalipse 17, 14, que diz que sai para vencer, é vencedor, como aquele que monta no cavalo é o fiel e verdadeiro, o cavalo branco, de Apocalipse 19, 11, nos dá a entender que o que está montado no mesmo cavalo branco em Apocalipse 6, do primeiro selo, é Jesus Cristo. Mas não é só isso. O texto diz que ele está com uma coroa. Então eu até coloquei aqui, ó, os símbolos, né? Primeiro o cavalo, que a gente leu, lá em 19:11, que Jesus está montado lá em 19:11, é o fiel testemunho que está montado no cavalo. E agora ele tem um arco. Vamos pelo arco primeiro, depois a gente vai para a coroa. O arco, irmãos, geralmente em Apocalipse, Jesus é visto com o que na mão? Na Bíblia tem uma espada, não um arco. Mas isso prejudicaria o entendimento de que é o Senhor Jesus Cristo porque ele está com um arco? De forma alguma. Por quê? Porque o arco no Antigo Testamento, e lembra que o Apocalipse repete muito os sinais do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o arco é uma arma de Deus também. Eu vou dar alguns textos que tem arco como a arma de Deus na mão, mas vou ler um específico. Você vai encontrar Deus usando arco ou flechas como instrumento de justiça em Salmo 21, 12, Salmo 45, 4, 5, Isaías 49, 1, 2. Lá nessas referências, você vai encontrar Deus usando flechas e arco. Mas eu vou ler Abacuque 3, versículo 9. Olha o que diz. Até coloquei ali, né? Ó. Abacuque 3, 9 ali no finalzinho. Diz assim: tiras a descoberto, falando de Deus, né? Senhor, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Então, em Apocalipse 3:9, você vê o Senhor sendo chamado a tomar o arco dele e usar as flechas. Então, não é estranho a teologia bíblica, Deus, na figura, né, figuradamente, ter um arco, como também ter uma espada. Mas não é Apocalipse que aparece a primeira vez Deus, e aqui o Cordeiro, o Filho de Deus, com um arco na mão. É também um instrumento da justiça de Deus, ok? Então, veja, o cavalo branco, você vê em Apocalipse 19, 11, a fiel testemunha montado num cavalo branco, que dá a entender que aqui também pode ser Jesus. Você vê o cavaleiro com um arco. É um instrumento também de Deus, no seu juízo? É, porque a gente vê em textos do Antigo Testamento, não só um, mas em textos do Antigo Testamento, Deus usando um arco. E por fim, a coroa, que tem tudo a ver com o rei, que foi acabado de ser entronizado no céu, como foi o Cordeiro no capítulo 5.
Lá em Apocalipse 19:12, ele tem diademas na cabeça. Olha aí, alguém leia, por favor. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele. Então veja, lá em Apocalipse 19:12, diz que Cristo tem diademas na cabeça. É claro que isso é uma referência à coroa, gente. Diademas é um sinônimo para coroa. São as pedras, a glória do rei que carrega em sua cabeça aquela preciosidade. Então Jesus Cristo é descrito como tendo uma coroa na cabeça. Então, meus irmãos, essas coisas se adaptam muito bem a Cristo. E nós podemos entender que esse primeiro cavaleiro se identifica com Jesus Cristo. Só que tem uma pergunta que alguns fazem se opondo a isso. Qual que é a pergunta? É a seguinte: como é que ele sai para vencer? Como é que ele vence? Como é que Jesus Cristo vence? Nós vamos ver por meio do Evangelho. Jesus Cristo é vitorioso por meio do Evangelho. Irmãos, qual que é a primeira, depois de Jesus ressuscitado, qual que é a primeira missão que ele dá aos seus discípulos, depois de ressuscitado? E pregar, lembra? E isso tem a ver, isso está intimamente relacionado com o domínio de Cristo. Porque é no mesmo texto que ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que ele recebeu lá em Apocalipse 5. Aí depois ele diz: ide, pregai, eu vos envio, pregai o Evangelho, certo? E assim o reino de Cristo está prevalecendo por meio do Evangelho, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, por meio do Evangelho que converte e junta o povo de Deus. Então veja, a questão de domínio foi dado, e logo em seguida em Mateus, no final de Mateus, a ideia de pregar o Evangelho, certo? Aqui é a mesma coisa. A ideia de domínio dado em Apocalipse 5 ao Cordeiro, que foi morto, mas está de pé e recebe toda a honra. E logo no começo do capítulo 6, ele sai para para ser vencedor. Com o quê? Com o Evangelho. E aí alguém diz, aí os que se opõem dizem assim: mas espera aí, não seria melhor entender que o cavalo branco e o cavaleiro são as guerras? Porque os outros selos são selos de juízo. E o Evangelho não é, a princípio, uma coisa que a princípio traz juízo. Então não seria difícil ver o Evangelho? De forma alguma. Primeiro motivo que não é difícil. Porque vocês se lembram do texto que a gente lê em Mateus 24? Que fala das calamidades, haverá guerra, fome, lembra? Como é que termina o texto? Na última versículo que a gente leu: e então será o quê? Pregado o quê? O Evangelho por todo o mundo. E então virá o fim. Naquele texto de Jesus, de 24, fala das calamidades, mas fala do Evangelho. Então seria a mesma coisa aqui. Fala das calamidades, mas fala do Evangelho. E outra coisa, ainda que se entenda que os selos falam mais de juízo, o Evangelho também traz juízo. Quem rejeita o Evangelho é julgado. Tanto que Paulo diz: nós pregamos a Cristo, que é cheiro de vida para aqueles que terão vida, e cheiro de morte para outros que rejeitarão. Então traz juízo também. O Evangelho também não traz só salvação, ele traz juízo para os que rejeitam o Evangelho. Então nós vemos aqui claramente, e sem problema nenhum, que nós entendemos ser então esse primeiro cavaleiro, e não somos só apenas nós, obviamente, né? Não somos apenas nós, mas entendemos esse primeiro cavaleiro como Cristo, e que sai para vencer como? Através do Evangelho. E é interessante que é isso que Paulo descreve, que Cristo triunfa por meio dos seus apóstolos pregando o Evangelho. Olha o que Paulo vai escrever, olha se não tem a ver com isso que a gente está falando, que esse primeiro cavaleiro montado no cavalo branco sai para vencer, porque enquanto tem calamidade na terra, tem guerra, tem terremoto, tem maldade, o que está acontecendo ao mesmo tempo? O Evangelho está sendo pregado. Lembra que a gente viu na pregação de Joás, que Joás, quando pequenininho, foi escondido no templo para escapar de Atalia? Lembra? Lembra que uma das aplicações do nosso sermão foi que o reino de Deus continua oculto, mas a prosperar? Lembra? Mesmo com a maldade de Atalia, mesmo com o caos que Atalia promovera, o reino de Deus estava ali, crescendo na pessoa de Joás, sendo preservado. Então veja, a mesma aplicação para nós aqui em Apocalipse. A guerra, há pestes, há injustiças, maldade, há violência, tudo isso, mas Deus é tão poderoso que mesmo no meio disso tudo, o Evangelho, de maneira oculta, está crescendo, o reino de Deus está progredindo.
Porque nem os poderes do mal, nem este mundo caído, podem impedir os decretos de Deus por meio do poder de Cristo. Então é isso que Apocalipse está falando. É isso que os selos vão falar aqui. E começam falando que esse cavaleiro sai para vencer. Embora tudo pareça ir contra, ele é vencedor. Ele vencerá todas as coisas. E essa é a ideia. Então agora eu vou ler para vocês o que Paulo diz sobre a questão de o Cristo vence por meio dos apóstolos a pregação do evangelho. Olha o que Paulo diz. Lá em 2 Coríntios. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mesmo que haja tribulações, sofrimento, sempre... Paulo está falando, Paulo passou perseguição, sofrimento, calamidades. Mas Paulo diz, ele sempre nos conduz em triunfo. E aí continua, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, por meio do evangelho. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos como para aqueles que se perdem. Para com os que são salvos, para os que se perdem, cheiro de morte para morte, mas para com aqueles que são salvos, aroma de vida para vida. Então tá vendo? Pregação do evangelho, mesmo com os apóstolos sofrendo e sendo perseguidos, Deus os conduzindo em triunfo para executar os planos dele na história. Que planos? De salvação e condenação. Cheiro de morte para morte, cheiro de vida para vida. Portanto, terminando, mais do que uma simples ordem dada pelo um dos 4 seres viventes, chamando o cavalo, e o cavalo branco e o cavaleiro vem, mais do que uma simples ordem, nesse primeiro sinal, nesse primeiro selo, está a garantia de que a missão de Cristo será bem sucedida. Mesmo que haja sofrimento na terra, haja maldade, Cristo vencerá tudo pelo Evangelho e fará nova todas as coisas. Graças ao poder conquistador de Cristo. Então, antes de falar das calamidades, que são os selos seguintes, fala de Cristo e o poder de vencer dele. E tem que ser assim, porque senão nós sucumbimos diante das calamidades. Se nós acreditarmos que o que nos resta aqui é só calamidades, bebamos e comamos, que amanhã morreremos. Não há esperança nenhuma. Mas se nós cremos que há aquele que vencedor, que mesmo no meio do que nos acontece, ele está caminhando para vencer, porque é vencedor, então nós temos esperança certa. Então, irmãos, Cristo tornou o evangelho o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como gregos, de maneira que ninguém poderá prender a palavra de Deus. Lembra de Paulo, passando por angústia e prisão? Todavia a palavra não está algemada. A palavra é triunfante. Ela vencerá. Ela não pode ser algemada. Ela não pode ser derrotada. E é interessante que Apocalipse 12 mostra que Jesus sai para vencer por meio do evangelho, também compartilhando essa vitória com os que pregam o evangelho. Olha Apocalipse 12, o que falam dos mártires, aqueles que pregaram o evangelho e morreram por isso. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, do evangelho. A palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está vendo a ideia de que, por meio do testemunho da palavra, do evangelho, eles venceram, mesmo em face da morte. Então veja, vencer por meio do evangelho. Esse é o ponto aqui. Cristo vence por meio do evangelho. Ele sai para percorrer a terra, através dos seus discípulos, da sua igreja, pregando o evangelho. Enquanto há caos, sofrimento, dificuldades, o evangelho é o poder de Deus para trazer vida no meio de tanta morte, no meio de tanta miséria. Então esse é o significado do primeiro cavalo, o cavalo branco, e o seu cavaleiro, que é vencedor e sai para vencer. É Cristo no meio do caos, do aparente caos, que ele controla, ainda que caos, ele controla, vencendo por meio do seu evangelho. E aí nós concluímos. Primeira coisa que nós concluímos. Nós temos a palavra de Cristo, a luz para não vivermos no escuro, no presente tempo. Ele nos tem revelado todas as coisas. Então, para nós, meus irmãos, há um sentido na história. Muitos não sabem por que estão aqui, não sabem por que passam o que passam, não acreditam num final, numa consumação de todas as coisas. Nós, pela graça de Cristo, a nós foi revelado o que está acontecendo. Que este mundo, por causa do pecado, sofre o que sofre, como juízo da parte de Deus. Mas há um Salvador real, há um cavaleiro, montado num cavalo branco. E ele vence o pecado, a morte e o inferno, por meio de sua palavra.
E nós somos chamados a nos unirmos a Ele pela fé, para sermos com Ele vitoriosos. Então, Cristo revela para nós o que está acontecendo. Ele nos dá o verdadeiro significado da história. E o que Deus está operando no mundo, até a consumação. Então, isso nos dá o quê? Nos dá motivo para a nossa vida. As pessoas hoje estão sem motivo. Estão só comendo e bebendo. E o mais rápido possível, que amanhã morrerão. Nós não. Graças a Deus não. Nós temos o porquê de viver. Na verdade, que Deus nos tem revelado em Cristo. Segunda coisa que nós concluímos. Mesmo havendo vales no mundo, Cristo permanece no controle de toda a história. Ele é quem abre o selo. Então você pode crer nisso. Toda calamidade, miséria, morte, tudo que acontece, Cristo está sob o controle. Ele tem planos misteriosos, é verdade. Né? Lembra de Isaías? Misterioso é o nosso Deus. Mas não quer dizer que Ele não esteja no controle. Tem muitas coisas que Deus faz que eu não sei o porquê faz, porque fez aquela hora, como daquele jeito. Mas eu sei que Ele que está fazendo. É o Deus que ama a igreja dele e que aguardará até o fim. E essa certeza que nos basta. Teve um teólogo que disse assim: eu não sei bem por que caminhos eu sou conduzido, mas eu conheço bem o meu guia. Eu não conheço bem o caminho, mas eu sei que o guia é bom. E é assim mesmo, né? Aí vai fazer uma trilha, você não conhece a trilha, mas o guia, falaram que ele é muito bom. Aí você vai tranquilo, ele vai atrás, você vai atrás. Você não sabe para onde está indo, mas você conhece o guia, é bom, você está indo atrás dele. Muito mais com relação a Cristo Jesus. Eu não sei quais são os caminhos dele, por que ele faz isso e tal. Mas eu sei que ele faz tudo que é bom, perfeito e agradável. Tudo que ele faz. Então assim nós cremos e assim nós confiamos. E por fim, o Senhor Jesus está vencendo através da expansão do Evangelho por meio do poder do Espírito. Então Cristo vence por meio do Evangelho. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Veja, todos os reis da terra venceram pela espada. Todos os reis da terra, os pecadores e corruptos. E todos eles caíram os seus reinos com eles. Mas Cristo vence pelo Espírito e pela palavra, e o reino dele permanece. Você vai deixar esse mundo e o Evangelho continuará. Você e eu seremos sepultados, mas o poder de Cristo continuará. O próprio Cristo continuará. Os reis da terra passam, Cristo jamais passará. Como a igreja é atacada, como o Evangelho é zombado, e os crentes são minoria. Nós somos minoria. O que nós estamos fazendo aqui ainda, irmãos? O que nos sustenta aqui? Espalhado pela face da terra? Os crentes. Cristo reina eternamente, vive e dirige a história. Ele é a nossa força, o nosso escudo, a nossa rocha. E por isso nós perseveramos contra tudo e contra todos. Contra o mundo, contra as forças do diabo e as potestades do ar. Contra o príncipe deste mundo. Cristo permanece e permanecerá para sempre. Louvado seja Cristo Jesus, Rei bendito e eterno, hoje e sempre. Amém, irmãos.